Para quem não me conhece, sou Kaique Turano, sou nutricionista. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E fui encarregado de trazer as novidades de suplementação para vocês. Então, todos aqui nutricionistas ou não? Todos nutris hoje, é isso? E temos o apoio de diversos farmacêuticos aí, que eu vou usar vocês na minha palestra também, hein? Então, eu trouxe o título, da evidência à performance, o raciocínio por trás das escolhas dos ativos. Então, a gente vai falar bastante, não adianta esperar um milagre do ativo se a alimentação está errada, se não está treinando direito, se não está dormindo direito, que é aquele papo de sempre que vocês sabem, né? Então, a gente vai ver que a base é o mais importante, aí vem a cereja do bolo, que é o ativo, e ele faz um baita de um efeito no corpo, certo? Se pegar uma pessoa inflamada, ela é pouco responsiva. Aí ela toma o ativo e fala, não senti nada, não deu efeito. Então não é culpa do ativo, né? Mas é do terreno. Então a gente vai falar de tudo isso. Então vamos lá. Aqui eu só coloquei uma declaração para vocês, porque eu não tenho vínculo com nenhuma marca, não estou recebendo nada, porque a gente vai falar muito de marcas aqui dos ativos, tá? Então não tenho nada com ninguém. Vou trazer com o objetivo de educação mesmo, de capacitação para vocês. Então vamos lá. Como a gente já comentou, aqui só simbolizando, as raízes têm que ser fortes de uma planta. Então a alimentação tem que estar lá forte, robusta, para o ativo vir e fazer um efeito muito bom. HMB, quem já ouviu falar? Vamos lá. Quem usa normalmente? Quem já prescreveu? Tem bastante gente. Show. Por que eu trouxe o HMB para vocês hoje? Porque, como mudou a legislação, agora você pode adicionar ele no whey, pode colocar em vários suplementos. Então tem um monte de whey que você está encontrando com HMB. Tá? Então vocês têm que saber, porque está no mercado agora, é novidade, né? Então na Naturaltech estava cheio de suplementos com o HMB. Então vamos ver um pouquinho sobre ele. Aqui eu trouxe uma tabela básica de um exemplo de whey que temos no mercado. 21 gramas de proteína junto com 3 gramas de HMB, que é a dose mais tradicional dele. A gente já vai ver as doses, tá? Então, o mais tradicional você encontra 3 gramas adicionado no whey. Então, uma porção aqui de 33 gramas do scoop, você vai encontrar 21 de whey e 3 de HMB, certo? E aqui eu trouxe o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é a única sociedade acadêmica sem fins lucrativos. Então nessa a gente pode confiar, né? A princípio. Vamos ver o posicionamento deles, Então o HMB, preservação de massa muscular, efeito anticatabólico. Então a gente já vai falar, a gente pode usar, por exemplo, antes do treino, ou se uma pessoa está em jejum com um efeito anticatabólico. Recuperação do dano muscular, aí no uso pós-treino, tá? Para recuperar. Focado em força, composição e desempenho. E para populações esportivas, idosas e clínicas, que a gente vai falar um pouquinho também. Tá? Aqui só um panorama geral do HMB. Vou ligar o cronômetro aqui, só um momentinho, porque... já está ligado aqui. Só para saber o horário. Aqui o desenho, você fala, nossa, esses desenhos de novo. Não, aqui só para simbolizar. Então, ele é um derivado da leucina. A leucina todo mundo conhece, né? Então nós temos o BCA, que são os 3 aminoácidos de cadeia ramificada. Um deles é a leucina, que é um aminoácido essencial, nós não produzimos, tá? E no corpo ela pode virar o HMB, mas olha a taxa de conversão aqui, 5 a 10, é muito pouquinho. Então aí que veio a ideia, vamos suplementar, vamos criar um suplemento dele e suplementar, certo? E nós temos 2 tipos de HMB. Então nós temos o HMB cálcio e o HMB na forma livre, são os mais tradicionais, certo? O na forma livre eles criaram meio que como se fosse a creatina, vocês já viram? A indústria vem e cria várias creatinas diferentes. Então tem creatina etiléster, cloridrato de creatina, com a proposta de o quê? Melhor absorção e mais pico no sangue, um pico mais rápido também no sangue. Então essa é a proposta da outra versão, tá? O HMB cálcio, tá vendo? Utilizando 1 grama, o pico plasmático mais ou menos 2 horas. 3 gramas já tem o pico em 1 hora. E o HMB na forma livre, 2 vezes maior o pico sérico dele do que o HMB cálcio. Só para vocês saberem a diferença. Esse é o mais tradicional utilizado nos suplementos, tá? Que eles adicionam. Porque com essa informação, por exemplo, vou utilizar 3 gramas, que é a dose de referência que vai estar nos artigos. O pico é em 1 hora. Que momento do dia eu vou querer esse pico no paciente? Esse é o raciocínio.
vamos voltar no básico. Quando a gente está treinando, fazendo o treino lá na academia, tem síntese proteica? Tem ou não tem? Tem, mas prevalece o catabolismo, certo? Então a gente fala que no momento que você acabou de treinar, terminou o treino, aí começa já a parte prevalente da síntese proteica. Então se eu tomar 3 gramas antes do treino, eu vou pegar esse pico 1 hora no término do treino. E aí vai acompanhar já essa síntese proteica que está subindo. É um tipo de raciocínio, tá? Ou eu posso tomar 1 hora antes do treino, porque assim que eu comecei a treinar, que o treino é catabólico, vai proteger mais o meu músculo. Depende da estratégia, entendeu? Então essa informação a gente usa para montar a estratégia que a gente quer para o paciente. É um paciente mais magrinho, ele cataboliza fácil, então talvez eu queira jogar antes do treino para proteger mais o músculo na hora do treino, porque ele cataboliza muito, tá? Em exame de sangue, eu já vou para outra parte que eu estou pensando aqui. Em exame de sangue, vocês usam algum marcador para ver o nível do treino? Qual que é o mais tradicional? Vale falar, Cássio. CPK, que a gente consegue ver o dano que foi o treino. Então, pela CPK é o marcador que a gente usa. Vocês já usaram ou não? Vocês usam ou não? Certo? E o nível, por exemplo, vamos supor, CPK de 100. Treino tá bom ou não tá? Fraquinho. Normalmente a gente fala assim, é uma faixa, tá? Mais ou menos, se conseguir deixar entre 300 e 400 é legal. Porque aí se tem um dano legal. Aí se a pessoa está comendo bem, suplementando, vai ganhar bastante. Agora CPK de 1000, está catabolizando muito. Aí a gente usa o HMB com efeito anticatabólico. Então você tem que ter os marcadores também, tá? Os marcadores clínicos. E aí você pode perguntar em questão de ficar dolorido, do treino, tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Olha que desenho lindo. Então a inteligência artificial ajudando a gente hoje em dia. Então o HMB, ele vai ter o efeito de estimular aquela proteína que é a central na síntese proteica, o mTOR. Ele também estimula células satélites para promover a regeneração muscular. E também ele inibe a proteólise, aquele efeito anticatabólico que a gente falou. Então ele tem ação principalmente nessas 3 vias, tá? Estimular a síntese proteica, a regeneração do músculo e anticatabólico. Aqui um outro desenho bonito. Esse aqui eu nem ia colocar, mas coloquei porque está tão bonito. E essa via de estimular o mTOR e promover a síntese proteica. Bom, vamos lá. Alguns artigos para vocês, tá? Então esse aqui, 2 artigos com pessoas treinadas. Aí vocês vão ver que tem alguns vieses aí. Então, por exemplo, eu não vou ficar lendo 100%, tá? Eu vou comentar só, depois vocês podem pegar a referência. Então esse estudo com pessoas treinadas, eles utilizaram 3 gramas ao dia, só que foi 3 vezes 1 grama, dividido. 1 grama 3 vezes ao dia, tá? Que é outra estratégia que a gente pode utilizar também. Então, teve o aumento de massa, força total, potência, então esse foi bem positivo, mas foi um estudo que foi financiado. Então, tem que saber ler os detalhes do estudo. Então, a gente fala, putz, será que aconteceu alguma coisa? Porque a maioria dos estudos não tem um resultado tão positivo como teve esse, tá? Então, aqui um cenário para vocês. Esse outro estudo é muito bacana, é da Aline, fizemos faculdade juntos, é um estudo muito bem desenhado esse aqui, muito controladinhos, é na EFE que eles fizeram. 3 gramas, eles compararam o efeito do HMB e das 2 versões também, do livre e do HMB cálcio, tá? E não teve tanto resultado assim. Então eles teve, pequeno efeito no leg press, tá? Então normalmente a gente vê um cenário geral, para pessoas treinadas em artigo, não dá tanto resultado. Resultado do que? De hipertrofia, porque todo mundo quer testar ele para hipertrofia, certo? Nesse outro cenário de artigo, nós temos efeito em idosos, tá? Que é onde a gente tem mais efeito do HMB, para idosos. Então a dose tradicional é de 3, eu já tive efeito com 1 grama pós-treino por uma idosa que eu usei o HMB. É lógico que ela estava se alimentando bem, treinando bem, tudo certinho, mas com 1 grama eu já tive efeito, tá? Porque eles são mais sensíveis, então o corpo responde melhor, tá? Na clínica a gente vê isso. Então aqui eles usaram 3 gramas, mas foi 2 vezes de 1,5. Então a gente vê 3 uma vez, 1 grama 3 vezes ao dia e agora 2 de 1,5 grama, certo? Várias estratégias. Então eu posso usar 1,5 grama pós-treino e pré-treino, aí você vai distribuir de acordo com a estratégia para o paciente, tá? E esse é outra mesma coisa. Para idosos foi 3 gramas também. O que a gente vê? Que aumenta a função.
O principal resultado dos artigos é aumentar a função. Então, por exemplo, um senhorzinho que levantava com muita dificuldade a cadeira, agora levanta mais fácil. Então, aumenta a função dos idosos. Esse é o principal resultado que normalmente a gente tem. E aqui, a comparação com o Whey, junto com o HMB e com o leucina. Então, eles quiseram ver a diferença, ó, tomando a dose total ao dia de 50. Estou tentando ajeitar o microfone aqui. Mais 2 tomadas, ó, 25 gramas de whey com 1,5 de HMB, 2 vezes ao dia, e 25 de whey com 1,5 grama de leucina. Eles quiseram ver, será que o HMB é mais eficiente que a leucina? E não deu tanto resultado assim, tá? Estatisticamente não teve resultado, tá? Então a gente dá uma desanimada com os artigos porque não mostra aquele resultado que a gente quer ver, né? Então, no cenário geral, para idosos é melhor, tá? Do que pessoa já treinada. Então vamos lá, conclusão da parte do HMB. Então ele ativa várias vias que a gente viu, anticatabólica, de regeneração e de síntese proteica. Então a dose padrão é 3 gramas. Aí você tem que decidir como você vai fazer esses 3 gramas para o paciente. Eu já cheguei a usar até um pouquinho mais para paciente que tem muita massa, treina muito pesado, já cheguei a subir 4, 5 gramas. Tá? Não tem problema, mas tem que ter a estratégia montada. Então, ó, em treinados, existem estudos positivos, mas o efeito é brando, sabe? Ainda não tem artigos que mostram um baita no efeito, somente aquele que foi financiado, que a gente viu, né? E na sarcopenia, vulnerabilidade, aí é o que dá mais efeito para idosos, certo? Porque a gente tem muito estudo assim também, eles pegam assim um grupo de idosos diabéticos com um monte de comorbidades juntos, e aí não dá tanto efeito, mas é uma pessoa que está bem debilitada. Então, sendo um idoso que é mais saudável, você tem mais efeito, certo? Aqui outra figura bonita. E a gente tem aqueles 4 pilares, né? Então a gente quer estimular a síntese proteica, quer estimular o mTOR. Então a gente vai estimular com o treino, com a alimentação, com a suplementação, certo? E tem a parte hormonal também. Então, você dormiu bem? Produziu os seus hormônios do sono para estimular, ou você está fazendo uma modulação hormonal, então normalmente são 4 pilares que a gente vê, tá? Porque de repente a pessoa está suplementando, mas o treino está muito fraquinho. Então a gente vai ver a CPK, aí vai pegar no pé da pessoa, fala com o personal também, tem que ser um trabalho em conjunto, certo? Oh, desculpe. Pronto, fechamos a parte do HMB, que é a novidade aí do ano que eles estão adicionando um monte de suplemento, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de proteína. Eu trouxe 3, o whey, a proteína bovina, o hidrolisado bovino, e o body balance, que são peptídeos bioativos de colágeno. Porque com o aumento do valor do whey protein, tem voltado a proteína da carne, né? E aí, qual que a gente usa? Qual que é a estratégia? Por isso que eu quis trazer para vocês. Então aqui, ó, o whey protein clássico. Vocês já sabem que o whey protein contém todos os aminoácidos essenciais, tem mais concentração de BCA, dos aminoácidos de cadeia ramificada. Aí eu trouxe o Beef B, que a gente tem até aí para degustar. Não sei se vocês degustaram lá, que é a proteína da carne da forma manipulada, tá? Hidrolisada. Eu já vou mostrar outra tabela para vocês. E o Body Balance, que são os peptídeos de colágeno na forma bioativa. Então a absorção é muito melhor pelo corpo. Vamos lá, aqui uma tabelinha comparando os 3. Tá? Então a gente vê, ó, aqui os aminoácidos de cadeia ramificada. Tá vendo que no whey tem uma maior quantidade do que no beef, e o body balance tem bem pouquinho, porque é outra proposta também. Tá? Então, olhando essa tabela, se a proposta é hipertrofia, ganho de massa, a gente tenderia a vir aqui para a proteína do soro do leite, certo? Para a composição de aminoácidos. Quem sabe que aqui os de cadeia ramificada vão estimular mais a hipertrofia, principalmente por causa da leucina. E aqui a gente já tem uma maior proporção, tanto no beef quanto no body balance, mas o body balance mais, ó, glicina, prolina, hidroxiprolina, que tem uma quantidade maior aqui, porque a proposta é outra, certo? Mas aí você pega uma pessoa que é totalmente alérgica a leite, derivados, que estufa com whey, não, então vamos lá no beef protein, por exemplo. Podemos mudar. E as doses são diferentes, a gente já vai ver. Bom, vamos lá. Esse aqui só para exemplificar o whey, que vocês já sabem que na literatura
já estimula a síntese proteica, a recuperação, né? Já está classificado. Esse estudo aqui, eles compararam, ó, sem tomar whey, 15 gramas de whey, 30 e 45, tá? E a dose mais favorável que dá aquele máximo de estímulo de síntese é o 30 gramas padrão. Por isso que a gente tem o scoop de 30 gramas que a gente já sabe, né? E para algumas pessoas, se a gente aumenta um pouquinho 45, estimula um pouquinho mais também. Então o whey já está estabelecido que aumenta a síntese proteica, a recuperação, tudo mais. Da proteína bovina, tá? Então seria uma outra alternativa. Ela também tem um efeito positivo, mas não tanto quanto o whey, tá? E aqui eles suplementaram 20 gramas ao dia, a gente pode mudar essa dose também, certo? E aí assim, vocês têm o BFB que vocês podem manipular, fazer um sabor da farmácia de manipulação que vocês querem, e tem as proteínas no mercado. O problema com as proteínas que estão no mercado de suplementação é que tem que saber a matéria-prima, se é uma boa matéria-prima. Senão eles podem colocar colágeno só lá dentro e você não sabe, então tem que ter uma boa procedência das proteínas já envasadas. E o Body Balance? Só que o Body Balance ele tem aquela dose padrão de 15 gramas, certo? Que tem em produtos, em tudo. É uma outra proposta, tá? Então dá para usar ele também. Então a pessoa fala, não quero a proteína da carne. Não quero o whey protein porque me estufa. Então a gente pode ir para o Body Balance também. E na hora de tomar, você vai bater o shake, ele fica bem levinho, né? Parece um refresquinho. Então a gente pode usar com outras finalidades, porque de repente é uma paciente mulher que quer hipertrofiar, mas não quer ficar grandona, só quer fazer uma manutenção, mas também quer melhorar a pele, quer melhorar o cabelo, quer melhorar outras coisas, certo? E aqui a gente tem também que ele ajuda a tratar tecido conjuntivo também, tá? Então não só focado na massa muscular. Então, deixa eu ver o próximo slide que eu não lembro. Os três, isso. Então o whey, o hidrolisado bovino e o Body Balance. Então depende da situação também. Alguém tem o costume de usar o Body Balance? Ó, bastante gente. E vocês veem resultados? Bem? E o hidrolisado na proteína da carne? Quem usa? Também, ó, menos pessoas, né? Tá? E o whey é mais tradicional, aí todo mundo usa. Então você vai ver, e às vezes é uma coisa simples, isso que a gente fala, o básico é o que funciona. Então a pessoa fala, nossa, eu estou estufando com whey, mas também ela bate com água, vira de uma vez, cai aqui no estômago, então você tem que explicar, não, você tem que tomar devagar, você tem que bater o shake, não pode ficar pelotinha, senão vai dar gases. Então as coisas simples são o que funcionam, que a gente vai orientar o paciente, certo? Agora vamos para ativos magistrais. Então eu trouxe algumas novidades, tá? Então eu fui na Consulfarma esse ano, todo ano muitas novidades. Quem aqui já foi na Consulfarma, gosta de ir lá? Ó, poucas pessoas, hein? Então ano que vem já separem um dia pelo menos que vale muito a pena, que lá eles trazem todas as novidades, tá? Aqui eu trouxe algumas coisas só para vocês. Como é que estamos no tempo? Ótimo. Primeiro esse Calm Up. Então tava lá, vendo as novidades e achei esse Calm Up. Qual que é a proposta dele? Ó, então ele é um açafrão com uma outra padronização, mas esse açafrão aqui é o pistíolo, aquele vermelhinho, não é o açafrão da terra, né? Então eles colocaram a proposta, porque eles têm que colocar o slogan da empresa, né? Que esse daqui é para TDAH. Então ajuda em quem tem TDAH, que hoje é bastante, vocês sabem também, né? Mas ele tem uma outra proposta também para o sono. Então a gente vê aqui, ó, se for para tomar focado no sono, 15 miligramas à noite para focar no sono, e se for para essa questão de humor, TDAH, 30 miligramas de manhã, certo? E por que eu trouxe ele? Porque, por exemplo, a gente vai falar de performance esportiva, mas a pessoa precisa dormir para recuperar. E muitas pessoas têm problema com sono, como vocês sabem, tá? Então essa é uma novidade, nem usei esse ativo ainda, tá? Eu trouxe porque eu vi de novidades, achei bacana. E eu quero saber o que vocês utilizam para sono, se vocês utilizam algum ativo para sono. Então me falem, qual? Magnésio, triptofano, que mais? GABA, ó, quer ver? Teanina. Eu não testei ainda, hein? Não testei ainda. Glicina. Tá. E assim, se a gente for falar de sono, a gente tem insônia primária, então a pessoa demora para pegar no sono,
insônia secundária, que ela acorda à noite. E tem gente que tem os dois, né? Então a gente tem que montar a estratégia também. A maioria dos pacientes, vocês acham que demora para dormir ou acorda à noite? Acorda à noite. Olha lá, os dois. Tá vendo? Também. Se acorda à noite, por que acorda à noite? O que está errado com o corpo? O que acontece com o corpo para a pessoa acordar à noite? Isso também. A água, que tem que fazer a educação da água. Mas eu digo fisiologicamente, o que acontece? O que muda no corpo? Cortisol. Cortisol sobe, pum. Ele tem que baixar. Então, normalmente, quando a pessoa acorda, está desregulado melatonina e cortisol. Sim. Então, quando você tem um padrão do sono, todo dia eu durmo nesse horário. Influencia, do que ficar dormindo cada dia num horário diferente também. Aí, mas o que mais importa é a qualidade do sono. Então a pessoa pode dormir todo dia, sei lá, meia-noite. Aí depende do tempo e da qualidade. Então normalmente os ativos para o sono tem ativos que deixam o sono mais profundo. Então a pessoa recupera melhor com menos tempo. Tá? Bom, vamos voltar. Se está acordando à noite que tem cortisol, o que eu faço? Pode falar, Nath. Oi? Como mudou o cortisol? Higiene do sono, ó, o básico, começar. Né? Mas quero falar de ativo, eu quero ativo. Né? Ashwagandha. Dá para jogar 150 miligramas antes de dormir e resolve. Para dormir, a rhodiola eu nunca usei. Mas de manhã, com adaptógeno, né? Porque... Nath, quer falar? Tá bom. Eu tô vendo o Yaris. Não, eu nunca usei. Então, eu falaria ela como um adaptógeno de manhã. Né? Você quer dar aquele boom, já joga 400 miligramas uma vez, ou divide duas de 200 miligramas. Mas você está vendo, até estou saindo um pouco, mas queria fazer esse debate aí dos ativos com vocês. E dá para fazer um mix, vamos supor. A gente vai testar o Calm Up, eu vou colocar... Aí só um detalhe, aí eu prefiro usar o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, tá? Colocar um pouquinho dele em vez do triptofano, que já vai direto para a via, entendeu? Aí a gente pode colocar teanina, pode colocar melatonina 0,2, que é o que a gente pode, né? E vai fazendo, pode fazer um mix. Normalmente o mix dos ativos também ajuda, um pouquinho de GABA, tá? E para a pessoa assim, chega um paciente que toma 2 remédios para dormir e ainda o sono continua uma porcaria, o que vocês utilizariam? O quê? Tá. Mas o magnésio ele vai ter um efeito, mas eu quero um efeito mais forte, mais forte. Aí eu vou falar da minha prática. Tem um que chama Relax PLX, que é um benzodiazepínico-like que eles falam. Isso aí derruba, você tira, você põe ele como base e o paciente consegue desmamar o remédio para dormir, tá? Então eu estou falando várias alternativas aqui para vocês, tá? Da minha prática clínica também. Vamos para o próximo. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? O artigo certinho e a dose que a gente comentou pro sono, tá? Então a dose pro sono seria esses 15 miligramas. Já temos nas farmácias esse aqui ou não? Já? Ó, já temos. É Relax, um X no final, PLX. Tá? PLX. É da Flore. Vamos lá, outra novidade que eu ainda não usei, tá? Alguém já usou esse? Ó. Tá, não teve ainda o resultado, não teve o retorno, né? Tá. Qual que é a proposta? Ó, então são peptídeos do salmão com proposta incretínica. Então ele vai fazer o estímulo GLP-1, GLP-2, GIP, para dar mais saciedade. Essa é a proposta. Então, para aquele paciente que fala, não, ó, não quero usar as canetinhas, eu quero ir de forma natural, vocês podem estimular também, depende do caso, a gente tem essa nova opção. Tem várias hoje no mercado, né?
Então essa proposta está vindo bem forte, tá? Com essa dose de 1,5 gramas ao dia. Quantas cápsulas aqui eu preciso? 3, 4 cápsulas. Pode ser em pó, o sabor eu não sei. Tá. Perfeito. Então tem um fundinho, porque é o peptídeo do salmão. Então é uma proposta aí para o emagrecimento, certo? Para a gente controlar esse pessoal que a fome, né? Vocês já sabem como é que é. Então, só que tem um porém. A dose é de 1,5. Eu não testei ainda, tá? Você prescreveu 1,5. Foi 1,5 que é o que vem na lâmina e tudo. Só que ó, tem artigo que usa 16 gramas. Então a gente ainda não sabe, então a gente está testando, Então aqui foi efetivo com 16. 1,5 a gente tem que testar, Nina. Perfeito. Tá. Perfeito. Perfeito. Já tem os feedbacks, então. Ó, então ótimo. Ah. Tá. Perfeito. A fome começou a retornar ou não? Entendi. Que legal, ó. Então, um belo relato, ótimo. Perfeito. Tá. Ótimo. Então ela não precisou aumentar a dose e desbloqueou e continuou respondendo. Então, ó, já temos um relato positivo, que bom. Então ele vai estimular, né, o GLP-1, GLP-2, GIP, e ele inibe a degradação deles também, ele dá uma segurada, tá? Ele modula o gene, tá? Então esse ativo bem bacana para esse momento que nós estamos vivendo da era das canetas, né? Então, novidade para vocês. Esse aqui, Aloxine. Quem já ouviu falar? Então, o que ele é? Ele é o ácido alfa-lipoico com uma tecnologia lipossomal. Quem aqui usa ácido alfa-lipoico? Que dosagem? 600, ó, já vai uma vez só ou 300 duas vezes? Perfeito. E aí, o que a gente tem de problema? Bom, vamos falar dele um pouquinho, né? Ele é um excelente antioxidante, né? Ele é uma molécula anfifílica. O que significa isso? Ele é solúvel em água e gordura, então ele sai antioxidante do corpo, ele sai antioxidando tudo, o corpo inteiro, tá? Para em que situação vocês usam antioxidante? Agora eu quero saber. Perfeito. Aí, que momento você usa? Pós-treino, à noite, manhã? À noite, ótimo. A gente tenta jogar um pouquinho longe do treino, né, também. Perfeito. Então, qual que é a proposta? Você vai usar uma dose menor, porque dose de 300 normalmente não cai bem no estômago. Aí o paciente reclama, tem que fazer cápsula gastroresistente, sai mais caro. Então, eles vieram com essa proposta, que a gente vai usar 1/3 da dose, tá? E aí não precisaria, a princípio, colocar em cápsula gastroresistente, né? E diferença de preço? Vai ficar quase igual. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Então, esse aqui também eu comecei a testar, mas ainda não vi os resultados. Que mais? Que outros cenários que a gente usa antioxidante? Pode. A princípio, não. Farmacêuticas, não, né? Porque a absorção já vai ficar muito melhor dela, né? E aí a gente pode misturar. Que outra situação? Então, tivemos aqui esteatose hepática. Você pega o exame de sangue, que variável a gente pode ver lá e falar, eu vou usar um antioxidante? Gama GT, porque daí vai indicar que o fígado não está legal. TJ, TGP. Que mais? Também,
Para quase tudo, né? Mas eu estou querendo chegar num ponto. Pode ser que está ligado com o fígado, tá lá. HDL. Que quando a gente fala que o HDL está mais de 70, ele está disfuncional. Aí falta antioxidante. Então aí o ácido alfa-lipoico cai perfeitamente, tá? Show. Temos outra ferramenta aqui. Aqui um paper dele, tá? E esse aqui, quem viu essa novidade? GastroShield. Quando o paciente está com problemas estomacais, então tem queimação, tem refluxo, está com alguma dificuldade, qual que é a primeira conduta? É lógico, a gente vai ver a dieta, se está mastigando direito, se não tá, tal. Vamos ver, vou instigando vocês até onde eu quero chegar. Então vamos lá, ó, ele está com sensibilidade, está com queimação e dói o estômago. O que a gente faz? Tá. Mas, por exemplo, ó, proteína ele vai continuar comendo, né? Vai pesar, vai doer. Tira toda a proteína, coloca enzima digestiva, mas antes da enzima, o que a gente usa pro estômago? Porque pensa assim, ó, o estômago está aqui, depois vem o intestino. A enzima a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá embaixo. O que a gente precisa para trabalhar aqui em cima? Ácido clorídrico. Mas e se o paciente... Beberina pode ser, a gente já chega lá. Mas e se o paciente está com queimação, tem uma feridinha lá? Eu não posso jogar o ácido clorídrico. O que eu coloco para ajudar a cicatrizar a feridinha? Aloe vera é um, tá? Tem as suas controvérsias, né, da aloe vera. Alecrim, mas ó, a melhor coisa que eu já vi que funciona, chá de espera santa. Então o chá de espera santa fala para fazer 1 litro, toma 1 litro por dia durante uma semana, resolve para a maioria dos casos. É o básico. E não tem que ser cápsula, tem que ser o chá. O chá resolvendo, tá? Que vai estimular a mucina, vai ajudar na cicatrização e tudo. Então o chá funciona muito. Para mim, quando o chá não resolve para o paciente, aí eu vou para a aloe vera junto. Tá? Só que de ativo, o que a gente pode usar? Meio que não tem. Aí eles trouxeram agora. É esse ponto que eu queria chegar, entendeu? Então aqui o GastroShield ele tem uma dupla ação. Ele vai modular a acidez, porque às vezes a pessoa, por exemplo, é nervosinha, e toda vez que fica nervosinha, solta um pouquinho de ácido clorídrico e vai ter a gastrite. Tá? Então ele vai modular, não vai bloquear igual os prazóis da vida, e já vai estimular a produção de mucina para fazer essa proteção gástrica. Não sei te responder. A princípio, sim, pela proposta. Farmacêutica, vocês sabem responder, porque é novo, né? Então a gente não tem... Para hipocloridria. É... Então a proposta acho que seria mais para hiper, mas não sei, a gente pode testar, tá? Mas para hipo, o que a gente faz na nutrição? Por enquanto que não tem, pode usar betaína se for manipulada, mas e da alimentação, o que a gente pode fazer? Espreme 1, 2 limões na refeição e manda um shot, que daí já vai deixar o ambiente mais ácido e ajuda na digestão. Ou até vinagre, que vinagre é horrível para colocar, né? 2 colheres de sopa de vinagre no meio da refeição e a digestão vai que vai com a mastigação, porque se não mastigar ficar um pedação de carne, vai ficar lá o dia inteiro no estômago, tá? Então é praticamente o primeiro ativo que vem para o mercado, né, com essa proposta aqui. Eu vi o material deles. Então a Infinity ficou com essa parte aqui do intestino, do estômago, e tem esses ativos aí separados. Bom, vamos juntar tudo agora, tá? Então os movimentos aqui. Primeiro a gente vai avaliar o paciente, né? O sintoma aponta, a avaliação organiza. Porque às vezes, ó, vamos pensar no seguinte, a pessoa está dormindo mal, nossa amiga, ela, como é que você chama? Ellen. Então a Ellen falou que o sono dela não é bom.
Mas às vezes eu conversando com ela, porque o sono não é bom, vou dar um ativo pro sono, peraí, vamos entender a realidade dela. Aí às vezes quando ela deita na cama, ela fala para mim, putz, eu tô ansiosa, minha cabeça não para. Então é a ansiedade que não tá deixando ela dormir. Mas às vezes ela é ansiosa porque no trabalho tem um cara chato que fica pegando o pé dela, ela fica estressada. Olha lá, acertei? Acertei. Então a gente vai voltando. Então se eu focar num ativo pro estresse, ela calma, ansiedade baixa, ela dorme melhor. Então às vezes a gente não vai direto, né? A gente tem que entender essa realidade e armar um esquema, certo? Então vamos escolher o ativo e montar a nossa estratégia. Porque assim, a gente vai passar o ativo, o que a gente tem que fazer? A gente vai acompanhar, e aí, foi tudo bem? A cápsula não teve nenhum problema? Está se sentindo melhor? Você tem que fazer esse acompanhamento, né? E tem uma hora que você está usando o ativo, também ele para de dar efeito. Aí o que eu faço? Eu mudo a dose, eu mudo o ativo. Então por isso que a gente tem que ter uma gama de ativos para ajudar, tá? E às vezes, por exemplo, não está dormindo bem, tô chutando aqui, tá? Porque está comendo uma picanha, da meia hora vai deitar na cama. Isso não, né? Então a gente tem que ver a alimentação como é que tá também. Tá bom. 10 minutinhos. Eu tô de olho no cronômetro. Tá quase. Ó. Então, uma boa prescrição, deixar claro o objetivo, a dose, o prazo, o critério de continuidade. Então aqui, ó, as 4 perguntinhas aqui, né? O que será usado de ativo? Por quê? Qual dose? Então, voltando lá no HMB, vai usar 3 gramas uma vez, 1,5 2 vezes, 1 grama 3 vezes. Por quanto tempo? Você tem que ter uma proposta, né? Então, eu vou te passar esse ativo e a próxima consulta daqui a 1 mês eu vou te reavaliar. Ou esse aqui a gente vai ficar durante 2 meses, tá? Porque a gente precisa de um tempo maior para ver o efeito. E 3 decisões possíveis, ó. Manter quando há benefício, então se tem o benefício a pessoa ainda precisa. Então, o chefe lá que está pegando no pé, ela está estressada, então por enquanto a gente vai manter o ativo para ajudar ela e colocar outras estratégias junto. Ajustar quando a execução for inadequada e suspender quando a resposta, né, não foi favorável. Então, se você usou esse ativo, foi sentir pouca coisa, né? Aí tem que ver se a pessoa está fazendo direito ou não. Já teve caso, né, Nina? A pessoa tirava a cápsula do pote, ela tinha um porta-cápsula. Segunda-feira ela montava a cápsula da semana inteira. E aí chegar no final da semana estava tudo empedrado. Aí não vai fazer efeito. Então é uma coisa simples, mas faz toda a diferença na prática. Pela umidade, né? Pela umidade, é isso. Desculpe que eu não falei. Vai pra praia, né? Vai pra praia, deixa na casa, dentro do carro. Aí acontece o problema na cápsula. Exatamente. Aí o pozinho dentro da cápsula vira uma pedra, não digere, não absorve, vai sair nas fezes. Então, é o que a gente falou, ó, o sintoma é uma pista. Tá? Aí você tem que ficar investigando. Aquela perguntinha, né? Que tem pacientes que gostam de falar, fala tudo, e tem aqueles mais acanhados, você tem que ficar perguntando, investigando, né? Bom, a dinâmica a gente já foi fazendo, mas para finalizar, tem alguém que quer vir aqui para a gente fazer uma dinâmica? Mas aí a pessoa tem que vir aqui e falar, não, ó, não durmo bem, meu intestino é travado, ou eu quero ganhar massa muscular, não estou conseguindo, para a gente fazer todo mundo junto, né? A gente vai fazer junto aqui. Quem se oferece aí para vir fazer? A gente faz uma mini consulta todo mundo junto, só para dar esses exemplos que a gente já está fazendo. Então, aquela consulta, né? Juliana, por que você está aqui hoje no consultório? Quero emagrecer, tenho 40 a mais, pouco tempo, empreendedora. Tá? Então o principal motivo é o emagrecimento. Mas se quiser deixar minha unha crescer, de um ano para cá ela tá rachando aqui, não tá crescendo mais. Tá. Então emagrecer e a unha não está crescendo. Mais alguma coisa que você julga importante? Se você quiser falar sobre melhorar a memória, a minha é boa, mas eu tô terminando uma pós querendo entrar em outra. Tá, ó. Entendeu?
entendeu? Então, Candidata eu para sempre foco em pós. performance mental, esse é meu foco. Tô terminando neuronutrição. Que legal. Show. Emagrecer. Então a gente vai falar, por exemplo, de saciedade. Como é que é a sua fome? Você consegue controlar ou às vezes descontrola na quantidade? De manhã, ok, mas dependendo, às 10 dá vontade de doce, antes do almoço, a partir das 2 horas. Tá. E, por exemplo, colocou uma caixa de bombom na sua frente. Você come um e para ou quer comer a caixa inteira? Primeiro que eu não compro, né? Porque é perigoso. Olha lá, olha lá. Então pode ser que talvez o ativo que a gente mostrou aí, o ProGo, ajude nessa questão da saciedade para você, né? Falando do que a gente trouxe aqui hoje, certo? Que mais? A gente vai falar de outras coisas. Unhas fracas. E aí? Quero saber de vocês. Vocês vão interagir na consulta também. Perfeito. Então, ó, uma fonte de aminoácidos, de peptídeos, seria o Body Balance para ajudar na questão das unhas, por exemplo. Mesmo se eu sou uma pessoa que tem dieta hiperproteica? Mesmo. Eu faria. Mas aí eu já iria para outro lado. Vitaminas e minerais. Você está fazendo alguma suplementação agora? Às vezes eu faço uma mês sim, mês não, ácido fólico, Tá. de repente alguma vitamina do complexo B, gosto dessa parte, mas nada muito direcionado. Ah, creatina, né? E é só unha, cabelo também? Não, é só uma unha. É a do meio aqui que ela tinha um risco, até o pedi para fazer chapa, alguma coisa, disseram que é genética. Tá, é só uma unha ou todas? Não, eu tenho que cortar para não ficar feio, né? Tá. Mas é uma única que ela tem um frizz e ela é rachada ao meio. Desde o ano passado aconteceu isso. Mas eu acho que tem ainda alguma coisa na nutrição. Eu não fui buscar a fundo isso, genético. É porque tá muito pontual, se é uma unha só. Ó, o que eu pensaria antes? Nada a ver com nutrição, né? Produtos. Então, você lava a louça? Lá. Você vai usar um detergente? Você tá jogando isso no... Pode ser também, mas já iria para a parte de produtos químicos para unha, entendeu? Porque não são todas. Não, é só uma. Então, acho que alguma coisa bem específica. É bem específico o caso dela, da unha, né? Mas vamos supor que fosse todas as unhas fracas. Me falem 1, 2 nutrientes aí para unha que a gente usa. Biotina, ótimo. Silício. E silício. Eu ia falar esses dois. Os dois principais. Lógico que a gente precisa de um conjunto de tudo, mas biotina e silício. Tá legal, né? Quanto de biotina? Olha lá, farmacêutica é uma mão pesada, mas tem que ser assim mesmo, ó, 5 miligramas. Se for microgramas, não vai. Quanto é que ela falou? 5 miligramas de biotina. E silício? Qual silício? Vocês usam silício? Alguém usa silício? É que tem um formato que ele é, né, o melhor, que a gente vê que funciona muito bem. Qual que é o nome? Nutricolim? Não é o Nutricolim. Ele é bom também, temos o Nutricolim, tá? Mas eu gosto do X-Nutriment. Dá uma baita diferença. A absorção, a biodisponibilidade dele é bem melhor. Ainda não testei. Quanto? As doses do... Quanto? Então, como você quer ver diferença, eu usaria 5 de biotina com 200 de X-Nutriment. Aí prepara um pouquinho o bolso. É o investimento, né? A gente vai falando. Tá, e para a memória? A memória dela já é boa, que ela falou, mas ela quer dar um up. Que ativo? Primeiro precisa dormir, né? Já falamos. Não tem problema. Sono, ok. 5 horas, de boa, 5, 6 horas. 5, 6 horas é Eu pouquinho, sei que não mas é você recupera bem. Mas de boa. Corro, treino. Tá. E aí, qual ativo para a memória? Tem vários também, né? Mas alguém já... Ômega, focado em DHA, que a gente foca mais. Tá usando DHA? Não. Acabo comendo mais sardinha com regularidade pensando nisso. Né? Poderia suplementar. 1 grama, pelo menos, eu colocaria de DHA por dia. Mas eu quero ativos magistrais. Qual?
taurina. Qual? O Resitec com a função antioxidante, né? L-teanina. Que é o resveratrol. Tá. Perfeito. Então, ó, ela está pensando no cenário de neuroinflamação. Então, assim, se o cérebro está inflamado, precisa desinflamar. É um cenário que a gente pode pensar, tá? Eu penso isso porque eu tive avós, Alzheimer, tudo, a gente Tá. olha com antecedência, Entendi. né? E por que o ômega à noite? Talvez pela digestão, eu tenho esse... O refluxo. Tenho. Tá. Então, para mim, a noite seria perfeito. Tá, outra coisa do Já refluxo. testei de tudo, tenho esse retrogosto, né? Aí a gente... É um investimento. Tá. E quantas cápsulas, né? Ele trabalha bastante essa parte de mulher então foi bem interessante essa ideia de informação. Tem marca que vende EPA de 1 grama, tá? Uma cápsula grandona, né? A Biobalance tem. E à noite também tem uma questão, a hora que você vai se recuperar, né? E quando você toma esse ômega, quem que vai processar ele no corpo, digamos assim? Fígado. Na medicina chinesa, é o horário das 3 da manhã do fígado. Então a gente usa também com esse raciocínio. Perfeito. Então, ó, o cenário de neuroinflamação, a gente vai te desinflamar. Pode ser que você esteja inflamada, te desinflamando vai. Mas eu quero ativo que vai direto na mente. Tem um que chama HS Focus, né? Da Floren, que é focado nisso. Né? Qual outro? Aí um que eu gosto mais chama Brain Factor 7. É fantástico. Eu lembro a primeira vez que eu tomei, eu fui ler um livro e não conseguia tirar o olho das letras. Você pega um foco para estudar, é muito bom. Aí pega adolescente que está prestando vestibular, que vai prestar concurso, uso ele e dá bastante resultado. Vamos tomar esse. Então, eu já testei o Venvance. Testar, só que ele me deu mais foco que o Venvance. Para mim. Tá? Então eu uso ele com grande sucesso. Mas durante o dia, assim... Então, aí você poderia usar uma dose só de ataque. É de 100 a 300, né, farmacêuticas, o BF7. Aí você poderia fracionar, por exemplo, vou trabalhar com a dose máxima, 150 duas vezes, que eu não sei se você estuda de manhã, à tarde, entendeu? Se for um período só, aí você pode focar uma dose única. Que nutre, né? Como que a gente fica, né? Estudo de manhã, o paciente atendendo à tarde, terminando e vai estudando aos pouquinhos. Eu dividiria, então. Tá, manhã e tarde. Distribuir melhor esse efeito, né? Agora precisa ver assim, antes disso, será que à tarde você não está mais ansiosa e dispersa? Aí eu trabalharia a ansiedade. Pode usar o ativo também, né? Mas se de repente está um pouquinho mais dispersa pela ansiedade, aí você pode usar um ativo que te acalma. Talvez o Calm Up que a gente falou, não sei, que é novo. Porque eu penso que acho que à tarde sempre eu vou pegando essa questão do administrativo e tal, não tem tantos atendimentos. Tá. Muito mais Eu quero ideia, vocês não estão falando, né? Vocês participarem, é algo que você quer falar. Como ela está na fase de querer emagrecer, e os médicos eles utilizam o Claridex. A nutricionista e farmacêutica pode prescrever isso de medicação também. O ideal seria você colocar isso no produto que é para foco, que é uma cafeína, que é você tem que usar o não para taquicardia de ansiedade, que é o acorda. Então você colocaria pela manhã o acorda, quando você tem crianças, mais um extra. O que é um extra? Da adaptação de dopamina no cérebro. Então você vai ter mais dopamina circulante. Automaticamente você vai estar mais focado, mas você ainda vai ter propulsão. Então você consegue ter essa associação de emagrecimento e mesmo assim com foco. E aí, como o acordo ele tem uma meia vida de 18 horas, que é a aumento da primeira, você vai ter uma possibilidade de um extra em conjunto se você associar com o emagrecimento. Então eu trabalho muito com os médicos que
Mas a gente não pode. Não, O é extra, né? pela porta, você associando um pouco da receita, hoje, quando você consultório, cara, é sensacional. Então, é incrível que você pega com música da besteira, porque você não precisa de uma mina barata, ou uma mina rápida, você serve para bloquear. E aí você vai ter dependência do preço. Então, outro ponto que ele trouxe, às vezes você não consegue focar porque você está cansado mais para baixo. Aí, algum ativo que possa te trazer, então tem que ver essa dosagem. Se está muito ociosa e está dispersando, ou se está muito para baixo e não consegue Mais pra focar. baixo. Se deixar, eu tiro cesta todo dia. Aí só precisa ajustar a dose, porque pela sua sensibilidade da cafeína, por exemplo. Eu não tomo cafeína, eu tomo assim pontualmente, quero fazer um longão, alguma coisa, porque no outro dia eu me sinto acabada. E eu sinto, já teve uma época que eu tomei muito cafeína e senti com muita batedeira, essa prolapso, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas O Acora, depois o Lucas te fala certinho, mas é um mix de cafeína anidra normal e cafeína de liberação prolongada. Então ela vai sendo liberada aos poucos. Então a gente pode manipular também a cafeína de liberação prolongada e ela vai te mantendo sem dar aquele pico para você ficar mais ansiosa. Sim, dá esse efeito no coração também. Ó, acho que o horário deu, já estão pegando no meu pé aqui. Mais alguma coisa? Não, mas nem é ó. Tá bom. Obrigada. Pessoal, foi? Era só para fazer uma dinâmica, porque é o que a gente vai fazer, aplicar no consultório, né? Helena, obrigado por você ter vindo aqui participar, viu? Obrigado. Foi a primeira vez.